Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ter a nossa última aula sobre as tecnologias dentro dessa disciplina de tecnologia de leites e derivados. Se alguém ainda não me conhece, meu nome é Helena, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da FURG. Estou realizando meu estágio de docência nessa disciplina sob a supervisão da professora responsável, professora doutora Meritane da Rocha. Hoje nós vamos para a quarta e última aula referente às tecnologias, ao segundo bimestre da disciplina, hoje com enfoque na tecnologia da produção de cremes. Então, como eu faço em todas as aulas, eu vou iniciar com a apresentação da aula de hoje. Nessa aula, iremos da a elaboração de alguns derivados lácteos, tais como nata, manteiga, lactossoro, caseinato, sobremesas lácteas e batidas, finalizando com sorvetes, que vai ser o tema do trabalho avaliativo dessa semana. Então, pessoal, como em todas as outras aulas, eu sempre trouxe a legislação para vocês, porque ela é extremamente importante, né? A gente não consegue, como eu já falei anteriormente, elaborar um produto sem seguir a legislação vigente do nosso país. Então, aqui eu trouxe as três principais legislações hoje que vão nortear o nosso estudo. Eu deixei aqui embaixo, mais uma vez, o hiperlink do site do governo federal, onde tem os regulamentos técnicos de identidade e qualidade para leite e seus derivados. Como eu disse, hoje a gente vai trabalhar com três principais portarias, duas portarias e uma instrução normativa. A primeira portaria, a número 146 do MAPA, de março de 1996, ela é o regulamento técnico de identidade e qualidade dos produtos lácteos. E aí, na verdade, dentro dessa portaria, a gente vai ter mais de um produto que a gente vai ver na aula hoje, que são os caseinatos. Nessa portaria, eles entram, os cremes em geral e as manteigas. Na instrução normativa SDA número 84 de agosto de 2020, a gente então tem o regulamento técnico para sobremesas lácteas e a portaria número 379 de abril de 99 do Ministério da Saúde, aí ela já fala um pouco dos gelados comestíveis, que entra a questão dos sorvetes, que é onde a gente vai finalizar a nossa aula, que, como eu já citei anteriormente, vai ser o tema do nosso trabalho dessa semana para o encerramento desse segundo bimestre. O primeiro derivado lácteo que a gente vai abordar na aula de hoje é a nata. A nata, por definição, é considerada como leite enriquecido em lipídios. As palavras nata e creme significam o mesmo, obviamente, desde que se atente ao que está preconizado na legislação de cada país. Em geral, a riqueza em gordura pode variar de 12% a 60%, segundo a forma de desnate, mas o conteúdo de gordura mais frequente é 35%, supondo que para cada 10 litros de leite, obtém-se 1 litro de nata. Conforme a finalidade do uso da nata, pode-se estabelecer a seguinte classificação em relação ao conteúdo de gordura. Nata para café, 10% de gordura. Nata acidificada, de 10% a 30% de gordura. Nata de confeitaria, de 20% a 45% de gordura. E nata plástica, de 60% a 75%, sendo esta utilizada para a produção de sorvetes de nata. Então, como a primeira etapa principal que a gente pode citar em relação à produção de nata, a gente tem o desnate. O desnate espontâneo é uma operação lenta e descontínua. Para acelerar, então, e tornar contínuo, se faz o desnate baseado na força centrífuga, que age sobre os glóbulos de gordura, expresso pela equação de Lonsing, que está descrito aqui abaixo, onde a gente leva em consideração o diâmetro dos glóbulos de gordura, a densidade do leite desnatado, a densidade da gordura, a velocidade angular de rotação e a distância dos glóbulos em relação ao eixo de gordura. Quando a gente fala do desnate, a gente tem que ter condições para um bom desnate. O que seriam essas condições? A qualidade do leite, então o leite sujo e ácido deixa na desnatadeira grande quantidade de resíduos que dificultam a livre circulação do leite desnatado e às vezes é forçado a sair pelos orifícios de saída de nata. A temperatura do leite, ela tem que ser superior a 30 graus Celsius, mas sem chegar à temperatura de pasteurização, para evitar a destruição dos glóbulos de gordura.
A velocidade de giro das desnatadeiras, ela está relacionada com o tamanho, então, assim, as menores giram em velocidade maior do que as maiores. A alimentação do tacho, se a passagem do leite é muito rápida, a força centrífuga não é aplicada durante o tempo suficiente e a separação da nata não é correta como se desejaria. E uma batedura exagerada ou incorporação acidental de ar produz a ruptura de glóbulos de gordura por sucessivas compressões e descompressões. O processo de desnate, ele é realizado, então, como a gente viu, numa desnatadeira, que consiste num tambor ou tacho rotatório, cujo interior dispõe de uma série de pratos ou discos troncônicos, constituindo um dispositivo de polarização que aumenta consideravelmente o poder de separação da desnatadeira. Durante a centrifugação, produz-se aglomeração, então, dos glóbulos de gordura, pela tendência desses a se depositar sobre os pratos. A velocidade de separação desses agregados é maior do que a dos ácidos graxos individualizados e, portanto, aumenta a eficácia de centrifugação. Consequentemente, o número de pratos influi consideravelmente na eficácia do processo e dependerá da capacidade da desnatadeira, como a gente falou ali, questão de desnatadeira maior ou menor. Em geral, são inseridos em um tubo central, separados entre si esses pratos por 2 milímetros. Quando a gente fala, então, de natas de consumo, a gente tem que ver relacionado à nata que pode ser liberada para consumo após ser submetida a diferentes processos. Mas quais seriam esses processos? Os tratamentos térmicos, que seria a pasteurização e esterilização, e também a gente pode ter nata sob pressão, congelamento, batedura ou montagem, além de outros tipos de nata, como açucaradas, aromatizadas, com frutas ácidas em pó e maturadas. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. O processo de pasteurização da nata realiza-se com as mesmas características utilizadas na pasteurização do leite, só que as temperaturas e os tempos utilizados são ligeiramente superiores ao que se aplica para o leite, já que a gordura da nata exerce um certo efeito protetor ao cobrir os micro-organismos, implicando um aumento da termorresistência desses. Então, se costuma aplicar tratamentos em torno de 72 graus Celsius por 15 segundos na nata leve, que é o tradicional da pasteurização rápida, ou de 85 a 100 graus Celsius durante a 10 a 15 segundos para outros tipos de nata. Já por nata esterilizada, se entende aquela que é submetida, então, ao processo de esterilidade comercial na própria embalagem de venda. Então, se realiza tratamentos em torno de 110 graus Celsius por 45 minutos ou 115 graus Celsius por 25 minutos. Essas relações de equivalência a gente já viu lá na aula de leites de consumo, que é um binômio tempo e temperatura adequado que a gente precisa atingir para garantir a esterilidade comercial. Nas natas sob pressão, a gente pode falar que é o produto constituído, então, por nata com conteúdo de gordura próximo a 20% acrescido de sacarose e de um estabilizador. A adição de 2% de leite em pó desnatado aumenta a consistência do creme após a formação da espuma. Aí, então, a mistura é mantida sob pressão com protóxido de nitrogênio, e aí, então, tem a saída de gás após a abertura da válvula, que provoca a formação de espuma. E aí, então, a gente tem, por consequência, a nata batida ou montada. Em relação ao congelamento, as natas são pasteurizadas e acondicionadas, açucaradas ou não, submetidas a tratamento de congelamento em torno de menos 30 graus Celsius, até obter a temperatura de menos 18 graus Celsius no centro da massa. É importante também, no caso do congelamento, assim como no tratamento térmico, controlar o binômio tempo e temperatura para evitar a formação de cristais muito grandes que podem provocar a ruptura dos glóbulos de gordura. Então, assim, o resfriamento deve ser de forma rápida para formar cristais que não ultrapassem 40 a 50 milímetros de diâmetro. Quando a gente fala em relação a outros tipos de nata, essas natas elas são submetidas aos mesmos tratamentos térmicos que os anteriores.
o que difere algumas particularidades em cada uma. Por exemplo, a nata para montar ou bater, ela deve ser acondicionada para esse fim, mediante a sua manutenção a baixas temperaturas, a modo de assegurar a cristalização parcial da gordura. Já a nata açucarada, como o próprio nome diz, conta com a adição de açúcar, as aromatizadas com a incorporação de aromas, natas com frutas são aquelas que são adicionadas de frutas ou outros alimentos naturais, as natas ácidas são acidificadas pela ação de cultivos lácticos, natas em pó são obtidas por desidratação das natas pasteurizadas com conteúdo de gordura entre 50% a 65%, e as natas maturadas são aquelas que são submetidas à cristalização da gordura a fim de provocar seu endurecimento. O tempo de maturação deve ser de pelo menos 1 a 2 dias em temperatura inferior a 10 graus Celsius. Então, assim como a gente viu nos leites de consumo e nos iogurtes, outra etapa que é fundamental para a produção de natas é a homogeneização, e que era muito necessária também, principalmente para os leites UHT, para não ver a separação da própria nata na superfície do leite, e também nos iogurtes. Mas, no caso da nata ainda, o processo de homogeneização ele é realizado em 2 fases para evitar a formação de grumos que provoque um aumento da viscosidade, então, desse produto. Quando a nata ela é preparada para um longo período de conservação, deve-se, então, evitar a agregação dos glóbulos de gordura, impedindo a formação de espuma e, portanto, a montagem da nata. Então, qualquer dos tipos de natas citados anteriormente, ele tem que sofrer, então, essa etapa de homogeneização para garantir que não tenha nenhum tipo de defeito, então, no nosso produto. Depois, um dos controles que se realiza na nata ao chegar na indústria láctea é controlar a acidez na fase não gordurosa para que não se ultrapasse 18 a 20 graus Dorne, que a gente já tinha visto isso nas aulas anteriores. Então, a finalidade da desacidificação das natas na verdade, são 2 principais finalidades. Por um lado, a gente tem que evitar que a nata ácida, que é mais espessa que o normal, coagule no pasteurizador, e assim vai causar um superaquecimento, que deve ser um problema na produção. E, além disso, vai levar ao aparecimento de sabor cozido no produto, que é pouco agradável para o consumidor. E, por outro lado, a acidez também dificulta o desenvolvimento dos cultivos lácteos. Então, após a pasteurização, pode ter esse problema se tiver uma acidez elevada, então, de não conseguir fazer o desenvolvimento do processo. Além disso, pode causar o aparecimento também de alterações de sabor, como um gosto definido como gosto a peixe. A desacidificação da nata ela pode ser feita de 2 formas, então, a adição de produtos básicos neutralizantes ou a lavagem para eliminar essas substâncias ácidas. A neutralização se utiliza agentes neutralizantes, os mais utilizados são óxidos e hidróxidos à base de cálcio e magnésio, assim como hidróxido de sódio, carbonato e bicarbonato de cálcio e o ortofosfato de sódio, desculpa. A concentração do neutralizante vai depender do grau de acidez que a nata apresenta. Quando a gente fala em lavagem das natas, a lavagem é feita diluindo as natas em 1 ou 2 volumes de água e procedendo ao desnate posterior. Então, essas são as 2 maneiras que a gente pode realizar essa desacidificação para também não ter um problema, principalmente de alterações sensoriais de sabor no nosso produto. A normalização, o processo de normalização tem como objetivo a preparação das natas com um determinado conteúdo de gordura, conforme seja a finalidade que vai ser destinado. Então, assim como a gente padronizava lá nos leites de consumo para atender a legislação, aquela questão de leite integral, semidesnatado ou desnatado, nas natas se faz uma normalização para que a gente também tenha um conteúdo de gordura conforme a finalidade que a gente quer destinar essa nata, que nem aqui a gente tem uma nata que é utilizada para confeitaria, então aí vai querer que ela tenha X% de gordura adequado para a produção dos produtos. Então, a normalização é feita com água, ou melhor ainda, com leite desnatado,
que proporcionam a lactose necessária para a posterior maturação, além de melhorar sensivelmente as características sensoriais dessa nossa nata que a gente quer produzir. A operação ela é realizada normalmente na saída da desnatadeira, misturando a nata e o leite desnatado nas proporções adequadas. Operação essa que é regulada, então, automaticamente, em função da quantidade de gordura que a gente deseja obter, como eu tinha falado anteriormente. O conteúdo de gordura é inversamente proporcional ao fluxo da desnatadeira, sendo controlado, então, com um caudalímetro. Aí se faz, então, um cálculo, assim como na equação de Longsin, que a gente vai ter uma ideia da quantidade de nata com determinado conteúdo de gordura que a gente está partindo, a quantidade de leite desnatado que a gente vai adicionar, o conteúdo de gordura na nata que a gente quer obter, o conteúdo de gordura do leite desnatado, e aí a gente vai ter, então, a quantidade de nata normalizada